tristezas passadas. Realmente há uma relação muito estreita entre essa questão chamada depressão e a tristeza. Na realidade, algumas pessoas às vezes usam uns termos, né? Hoje eu estou deprimido, hoje deu errado, meu time perdeu, meu carro bateu, não sei o que lá. Essa expressão, na verdade, é uma expressão não, vamos dizer, clinicamente ou tecnicamente não é correta. Isso não é uma depressão, é uma tristeza que vem e dura um pouquinho de tempo, depois as coisas se ajustam, ou o tempo passa e já há uma tranquilidade e isso fica para trás. Todavia, a depressão, ela representa uma verdadeira enfermidade. Então vocês vejam, quando nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de algo perigoso, arrasador, difícil, terrível. Quando se faz uma pequena avaliação de quais as características, os sintomas dessa chamada depressão, você encontra de cara uma tristeza que é persistente. Não é aquela tristeza, hoje está, amanhã vamos ver, não. Perda de força, perda da energia da pessoa, sentimento de fracasso, pessimismo, uma inquietação muito grande, desejo de morte, autocomiseração, quer dizer, a pessoa fica se lamentando, tudo eu, e uma vontade assim de se afastar, de ficar dormindo, ou algumas pessoas ficam na frente da TV o dia inteiro, não saem dali, e a ideia de que as perdas, as coisas que não foram conseguidas, elas representam algo irreparável, não há como recuperar. Há uma coisa muito curiosa que, para mim, leva o conceito da depressão para um sentimento quase que espiritual. Ninguém é capaz de avaliar realmente o que representa a depressão para a pessoa que está sofrendo isso. O médico que está cuidando, que está acompanhando e orientando, ele conhece sintomas, conhece técnicas, medicamentos, mas ele não sabe o que o outro está sentindo. Se eu disser para você, e dê uma martelada no dedo, você já tem uma ideia mais ou menos do que é essa martelada no dedo, né? Meu dente está doendo, você já faz uma ideia. Agora, quando a pessoa fala, estou deprimido, há aquela tentativa de alcançar o sentido dessa sensação de depressão, mas é algo que não é fácil, talvez não é possível para alguém que não experimentou atingir realmente a sua, intensidade, o seu dano. Nós precisamos sempre avaliar cada aspecto, cada tema, sob o ponto de vista bíblico ou de Deus. E se eu procurar essa expressão deprimido ou em depressão na palavra de Deus, eu vou ficar sem dados. Não há explicitamente esta caracterização. Porém, nós podemos encontrar vários personagens cuja maneira de se comportar só tem uma explicação. Eles estavam atingidos pela depressão. O primeiro personagem que ele entrou numa espécie de depressão, e notem que a depressão, na realidade, ela é a soma de uma série de fatores que vão ferindo, desestruturando uma pessoa. E um belo dia, algo, que é inesperado acontece. Aquela esposa bonita briga com ele e sai de casa. Ele perde o emprego. Um ente querido morre num acidente. Aquilo desencadeia realmente o efeito final da depressão. O caso mais interessante, porque ele tem maior abrangência, é aquele do profeta Elias. O texto bíblico que fala a respeito deste personagem muito especial, tão especial que até Jesus foi comparado a Elias, quando perguntaram o que eles acham que o senhor é, o que eu sou, eles acham que o Senhor é isso, aquilo, inclusive Elias, aquele poderoso profeta. Em 1 Reis capítulo 9, Elias havia, durante muito tempo, realizado coisas extraordinárias. Ele mandou parar de chover, parou de chover, ele enfrentou sozinho 400 profetas de Baal e os derrotou. Aí os inimigos, e isto é uma questão que tem que estar presente dentro da nossa mente, nós somos pessoas com a nossa capacidade, a nossa força, a nossa resistência.
Só que os inimigos de toda a natureza, espirituais e os seus asseclas terrenos, eles vão sempre tentar minar a sua energia. E Jezabel, aquela senhora muito elegante que tinha lá na terra, ela determinou o seguinte: quer dizer que o profeta destruiu os meus sacerdotes de Baal? Muito bem, ele fique sabendo que eu vou fazer muito pior para com ele. Isto desencadeou essa ameaça, uma série de efeitos sobre ele. A Bíblia diz que Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. E ele se dirigiu, deixou o seu moço e foi lá para um lugar longe. E naquele lugar diz que ele se assentou debaixo de uma árvorezinha, um zimbo, e a palavra de Deus diz que ele pediu a morte. E estando ali, aconteceu o seguinte: surgiu um efeito natural que ele começou a dormir. Mais uma evidência de que ele estava deprimido. Começou a dormir, queria morrer, não achava que tudo que ele tinha feito era perdido, os mesmos indicadores. Aí, de repente, aparece para ele um anjo e diz assim: levanta e come. É interessante que uma das fórmulas pelas quais, eu não estou dizendo, nós vamos ver isso depois, que é uma fórmula que alguém em estado de depressão que você conhece, vai ser, digamos, incentivado pela sua palavra. Levanta e come, não é isto. Mas Deus, através da figura do anjo, estava motivando Elias para, em vez de ficar inerte, pedindo morte, dormindo, ele começasse a agir. Uma das formas de evitar a depressão é agir no sentido contrário. Aí daqui a pouquinho ele viu ali, tinha algumas coisinhas para ele comer, tinha um pão e uma botija de água, disse que ele comeu. E logo que ele comeu, fez o quê? Deitou para dormir de novo. Aí o anjo falou: pode parar. Você vai levantar, vai comer mais, porque você tem uma jornada para cumprir. E a Bíblia diz que ele andou com a força daquele alimento 40 noites e 40 dias até o monte de Deus. Nós notamos aqui que Deus poderia ter chegado para ele e tido uma conversa direta no primeiro momento. Mas Deus não quis fazer assim. Deus quis, em primeiro lugar, que ele fosse, vamos dizer, sacudido, aquele vírus da depressão que estava nele, fosse colocada para fora. Primeiro. Aí ele chega naquele lugar, Deus manda que ele entre numa rocha, ele entra ali naquela rocha, e daquele lugar começam a acontecer alguns eventos interessantes. Diz que soprou um grande vento, depois houve um terremoto, e depois houve um fogo, e em nenhum desses casos a presença de Deus estava acontecendo. E depois, em seguida, diz: depois do fogo houve uma voz calma e suave. O texto diz que realmente uma voz suave foi o que manifestou a presença de Deus.